Muita gente quer sair do Brasil, mas se pergunta, pô, como é que eu saio do Brasil se eu não tenho nem descendência de outros países, não tenho cidadania, não tenho visto, não tenho nada? Sou o Samuel Figueiredo do canal Realize e hoje vou mostrar para vocês 9 países que facilitam a entrada de estrangeiros. Primeira coisa de toda, gente, é o seguinte, o canal Realize de sexta-feira, para quem não sabe, faz sempre um vídeo sobre viagens, né? No primeiro vídeo a gente abordou temas de por que sair do Brasil? Quais são os motivos que você tem que ter em mente para sair do Brasil? O segundo vídeo da semana passada foi o vídeo sobre como aprender um idioma em 3 meses, né? Então eu mostrei como que eu fiz para aprender um idioma em 3 meses. Então se você não assistiu, assiste lá que tá bem interessante. E hoje vamos falar da parte legal, né? A parte de documentação, como você pode sair, quais são os países que facilitam, eu preciso ter visto? A resposta é depende. Depende do país que você quer ir. Fazendo um link com o primeiro vídeo que a gente fez, lembra dos motivos? Você tem que separar, você tem 3 opções. A primeira opção é você viajar para turismo. Então você vai procurar visto de turismo, se for necessário, né? Existem países que basta apenas o seu passaporte, como por exemplo, Itália, Espanha, países da Europa no geral, né? Os países da Europa ali, no geral, você não precisa de visto para poder viajar como turista, certo? Países como Estados Unidos, já é um pouco mais restrito, enfim, aí precisa de um visto de turismo. E o visto de turismo, quando é no caso de países da Europa, por exemplo, na maioria dos países da Europa, quando você foi lá turistar e quer ficar por mais tempo, aí você precisa de um visto de 3 meses, né? De 90 dias de turismo. Quando vence esse prazo, você precisa voltar para o Brasil, permanecer 6 meses, aí depois você pode voltar para lá novamente. Então, se você quer morar no outro país, 3 meses não é muito, né? Às vezes você quer ficar 1 ano, então você precisa descobrir quais são as ferramentas, quais são os caminhos que você pode ficar mais tempo, certo? Então, falando um pouco sobre isso, o primeiro país que a gente vai falar aqui é o Chile. É um país que está do nosso lado aqui, a gente nem fala muito, né, sobre morar lá, mas é um país que é bem interessante. Se você pesquisar mais a fundo sobre o Chile, você vai ver que é um país que facilita muito a entrada do brasileiro, porque nós estamos no Mercosul. Então, só pelo fato de estar no Mercosul, você já tem 1 ano aí de permanência de trabalho, que você pode estar lá, ali, permanência no local, no país, até sair a sua permanência definitiva, né, o visto de trabalho definitivo, que se solicita ali. Mas é muito mais fácil, o idioma é mais fácil de aprender, a cultura é mais fácil de você conseguir um emprego, né, porque você é brasileiro, então normalmente é mais fácil a pessoa te ajudar, te conhecer, gostar de você. Então, o Chile é um país interessante porque, além disso, a média salarial lá é cerca de 3 mil reais. Nossa, 3 mil reais? Eu vou chegar ganhando 3 mil reais? Vai. Mas, não é uma pegadinha. O custo de vida lá também é alto. Então, o custo de vida também é em torno de 3 mil reais. Então, é como se fosse no Brasil. O salário mínimo R$ 1.000, custo de vida R$ 1.000, lá a mesma coisa, só que com 3 mil reais. Só que assim, lembra do primeiro vídeo que a gente fala que seu objetivo é juntar dinheiro para voltar para o Brasil? Lá é um dos países que você pode fazer isso. Se você, por exemplo, começa ganhando 3 mil reais e vai aumentando ali seu salário, né, aos poucos, e você economiza, você vai conseguir juntar uma boa grana. Porque vamos supor que você ganha 3 mil reais e começa a gastar 2.500 reais. Você vai juntar 500 reais por mês. Para você juntar 500 reais por mês no Brasil, ganhando 1.000 reais por mês, é muito mais difícil. Porque o custo de vida aqui já é muito alto, próximo aos 1.000 reais. Então, é um país interessante, o idioma é fácil de você falar, fácil de aprender, cultura é tranquila de se adaptar, não é tão longe do Brasil, e você consegue o seu visto com facilidade e ainda consegue juntar uma grana se você for controlado, além de conhecer lugares incríveis que o Chile proporciona, como desde deserto até cordilheiras congeladas, né? O segundo país que é interessante de fazer isso é a Alemanha. Tá? Nossa, mas a Alemanha, eu nunca imaginei da Alemanha, né? Mas a Alemanha, acho que o ponto mais difícil da Alemanha é o idioma. Porque, lembre-se bem, se o seu objetivo é permanecer no país, você vai precisar de um emprego, a não ser que você queira torrar todo o seu dinheiro que você juntou. E como é que alguém que não fala o seu idioma vai te empregar? Então, se você não aprendeu alemão, o alemão não vai ter iniciativa de contratar você se você fala inglês ou português, ele não vai querer essa dificuldade. Então, você precisa aprender o idioma, tá? E aí existem 2 caminhos que você pode conseguir permanecer na Alemanha, tá? O primeiro deles é um visto temporário de 6 meses que você pode conseguir, né, para procurar emprego. E aí, galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também alguns links, tá, para você ver tudo isso que eu tô falando sobre cada país
com mais detalhes, beleza? Não vou delongar muito aqui em cada um, porque é interessante primeiro você conhecer os tópicos e depois você se aprofundar em cada um deles. Então, na Alemanha, você consegue um visto temporário de 6 meses e você pode, depois de um tempo ali, estender esse visto. E aí existe uma sacada legal que é o seguinte, para você que tem de 18 a 30 anos, tem um chamado Work Holiday Visa, que é um visto que você pode trabalhar na Alemanha por 1 ano. E tem muito emprego na área de turismo e área agrícola. Então é uma sacada aí para você. Se você não for por esse caminho, você vai ter que comprovar que você vai ganhar 884 euros mensais para permanecer na Alemanha, certo? Então, 2 caminhos aí. O caminho mais fácil é você, através desse Work Holiday Visa, você consegue ficar por 1 ano na Alemanha, beleza? Vai ter um link aqui também falando sobre isso aí. O terceiro país é a Irlanda. Acho que você já viu um brasileiro na Irlanda, né? Isso é fato. Muita gente vai para a Irlanda, muito brasileiro vai para a Irlanda, porque é um país muito fácil de conseguir morar. Por quê? Primeiro que você tem direito a trabalhar. Pelo fato de você fazer um curso, né? Você ter um visto de estudante, já te dá direito legal de trabalhar 20 horas semanais. Então, com isso, facilita muito a sua estadia no local, certo? Então, e aí você pode inovar 3 vezes o seu visto. Então, você consegue ficar praticamente 2 anos lá, sem ter problemas legais, e facilita muito aí a sua estadia, beleza? Então, a Irlanda é um país que vocês podem também pesquisar a fundo. Um quarto país que vocês podem entrar é o Canadá. E o Canadá é um país assim que facilita porque falta mão de obra em algumas áreas, né? Por exemplo, na área de enfermagem, né? Enfermeiros, no Brasil tem muitos enfermeiros, mas nesses lugares não tem. Então, existe um canal chamado Express Entry, vou deixar o link também na descrição, que é um sistema online de avaliação de elegibilidade, ou seja, ele vai te falar se você é uma pessoa elegível a continuar o processo. Então você vai ver que assim, essas profissões cruciais, como engenheiros, enfermeiros, tudo que é essencial para um país se desenvolver, você vai ter uma oportunidade de trabalho, principalmente nesses países como o Canadá. Aí você precisa ver se é bom o frio, tal, essas coisas, né? Mas você vai ver que se você pesquisar, o Canadá também facilita muito a entrada do brasileiro. O quinto país já é um pouco diferente, tá? Você não consegue trabalhar com facilidade ali, mas se você, por exemplo, tem um trabalho online, vamos supor que você tem um site, um e-commerce, que você vai aprender também de segunda-feira aqui no canal Realize, como você abrir um e-commerce, como você trabalhar online, tá? Vai ter uma série sobre isso. Se você tem uma renda online, você trabalha ali pelo computador, um país muito bom para você ir é a Espanha, tá? A Espanha facilita muito o empreendedorismo, a abertura de empresas, mesmo sendo ela online, não precisa nem ter uma estrutura física. Então você vai ver que se você pesquisar, vai ter muitos youtubers falando sobre a Espanha, pessoas que trabalham com mídias sociais, com vendas online, enfim. Na Espanha é muito legal porque você consegue ali também viajar para os lugares, né? E você consegue ter essa facilidade de abertura de empresas e empreender ali na Espanha, certo? Agora, um país que é fácil de você ir, mas é difícil de você se manter. La France. La France é um país muito difícil de se manter porque é caro demais. Em termos legais é muito simples porque você pode simplesmente comprovar que tem 2.500 euros, preencher uma série de documentos e você vai ter o seu visto ali para permanecer por 6 meses. Porém, como você vai se manter? Primeiro, você precisa aprender o idioma, porque lembre-se, Inglaterra e França têm uma rixa histórica e os franceses são culturalmente treinados a não falar inglês. Eles não gostam de falar inglês. Então, se você vai chegar na França achando que vai arrumar um emprego porque você fala inglês, pode tirar seu cavalinho na chuva. Dificilmente você vai conseguir emprego. Então, você precisa primeiro aprender o français e depois você vai arrumar um emprego. Já em questão legais, é o que eu falei. Só preencher uma série de requisitos ali, que não tem nada demais, vai estar no link aqui da descrição do vídeo, e ter ali uma comprovação de um valor X, que se eu não me engano é 2.500 euros, para comprovar que você pode permanecer no país, certo? Os 2 próximos países são países que eles são similares, tá?
Eu vou falar num geral aqui, e aí vocês depois vão saber quais são os dois países. Basicamente são países que facilitam a entrada, não exigem nada para você, só que você não pode trabalhar, né? Ou dificilmente você vai conseguir um emprego legal, porque você só vai conseguir entrar nele com visto de turismo. E aí depois de arrumar um emprego, você acaba conseguindo o seu visto permanente. Porém, são países que a língua é muito diferente, né? Os dois países que eu estou falando é Estônia e Geórgia. Então, qual que é a grande vantagem desses países para você morar? Lembre-se que quando você vai viajar para outros países da Europa no geral, com visto de turismo, você tem cerca de 90 dias para poder aproveitar esse visto de turismo. Quando você vai para esses outros países como Geórgia e Estônia, você tem 1 ano de turismo. E você não precisa daqueles 6 meses para renovação, você pode renovar automaticamente. Então você pode viajar tranquilamente pela Europa, tendo o seu endereço, né, de moradia ali nesses países. Então a vantagem é essa. O custo de vida de lá é baixíssimo, tá? Muito baixo, muito baixo. A desvantagem é o frio, os dois países são países frios, e o idioma dos dois países são idiomas bem difíceis de se falar e de se aprender, né? E a cultura também é um pouco diferente. Então a vantagem é a facilidade de ir legalmente, com visto de turismo você consegue permanecer tranquilamente por bastante tempo. Já o 9º e último país, esse é o queridinho, né? É Portugal, nós de Portugal, né? Com um pastazinho de Belém. Portugal é o seguinte, galera. Portugal, primeiro, facilidade mais com o idioma, é o nosso idioma. Cultura muito parecida com a nossa, as músicas que eles ouvem, muitas das comidas que eles comem são muito parecidas com as nossas. O custo de vida lá é baixíssimo, tá? O salário médio também é baixo, né? O mínimo lá acho que é 800 euros, enquanto o da Espanha é 1.200, 1.100. Mas, em contrapartida, o custo de vida é baixo. Então, para nós, meros brasileiros que precisamos juntar uma grana, Portugal é um país que a gente conseguiria passar mais tempo sem ter um gasto tão alto assim. Então, quais são os caminhos que você pode tomar para poder ir para Portugal? Primeiro, é se você arrumar um emprego lá, tá? Então, independente da sua profissão, da sua formação, se você vai lá, faz uma entrevista de emprego aqui online e arruma um emprego lá com uma empresa, ela vai intervir por você e vai conseguir para você o visto D1, que é o visto para pessoas que arrumaram emprego lá, tá? O segundo visto, chamado D2, que é basicamente para quem quer abrir uma empresa lá. Você vai ter que comprovar que você tem um valor X e que você quer abrir uma empresa em X, em Y segmento lá, e aí você vai conseguir um visto D2, que é para empreendedores, certo? O outro visto é o visto D3, que é para pessoas qualificadas. Então, se você é formado em enfermagem, em medicina, engenharia, sempre profissões que são cruciais para um país, você pode conseguir um visto pela profissão para lá. Seja trabalhando, seja estudando, fazendo uma pós, um doutorado, por conta da sua profissão, você consegue esse visto, certo? Existe o visto de estudante, que é um visto se você quer fazer uma faculdade lá, um curso qualquer, você conseguindo se matricular em uma instituição de ensino, você consegue um visto de estudante, tá? Além do visto de turismo, que é aquele padrão que a gente já falou antes. Então, galera, esses são os 9 países mais fáceis aí hoje para você conseguir sair do Brasil. O que se assimila entre eles, o que é igual entre eles, é a questão de você sempre procurar de acordo com os seus objetivos. Você quer simplesmente viajar pelo mundo? Então escolha um país que facilita o seu período de permanência, como a Geórgia, por exemplo, né? Porque você já vai ter dinheiro para viajar. Ah, eu não tenho dinheiro, preciso trabalhar para poder viajar? Então escolha um país que vai te dar uma localização legal para viagens e vai te dar uma oportunidade de trabalho, como por exemplo a Irlanda. Você vai ter uma localização estratégica ali legal, você vai receber em euro, que é a mesma moeda dos outros países, né? Legalmente você pode trabalhar, tá? Então você vai poder juntar uma grana para poder viajar ali próximo, certo? Ah, eu tenho o objetivo de simplesmente estudar. Então você vai escolher um país que tenha o curso que você pode. Então você vai tentar ver quais são as universidades mais fáceis de entrar, ou cursos de inglês, cursos de idioma,
Por exemplo, Malta é bem tranquilo. E aí você vai através do visto de estudante. Então lembre-se, visto de trabalho, visto de estudante e visto de turismo. Escolha qual que é o visto que você quer e a partir daí você escolhe o seu caminho, o seu país para realizar o seu objetivo de sair do Brasil. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana, na próxima sexta-feira, eu vou falar o seguinte tema. Olha só, hein, galera. Quais são os melhores países para eu fazer o intercâmbio de inglês? Então a gente está começando a aprofundar os nossos temas, hein? Tema específico agora. Você que quer fazer intercâmbio de inglês. Quais são as melhores opções para você? Beleza? Até a próxima sexta-feira, galera. Realize!